Pai do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Que bom ter vocês por aqui. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas para a glória de Deus. Para você que não me conhece, meu nome é Luciene, sou missionária na Casa do Senhor e, como você, amo aprender a palavra de Deus e sou envolvida no trabalho da Escola Bíblica Dominical desde os primórdios ali da minha convenção. Mas antes eu quero aqui te convidar para nós fazermos juntos uma oração ao Senhor. Senhor, nós te louvamos e engrandecemos ao teu poderoso nome por esse momento tão especial que o Senhor nos concede mais uma vez, de estarmos juntos refletindo e aprendendo sobre a tua palavra e de estarmos juntos numa reflexão acerca desse chamado que o Senhor nos confiou, que é de estar ensinando a tua palavra. Senhor, de maneira grata, nós estamos aqui com uma grande gratidão de sermos escolhidos pelo Senhor. E de forma voluntária, em amor ao Senhor, nós queremos cumprir com esse propósito. Então, Senhor, que o Senhor nos dê da tua graça, nos direcione através do teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos e com fé te agradecemos. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bom, eu quero falar um pouquinho, de forma bem rápida, sobre o professor da Escola Bíblica Dominical. Quando eu falo professor, óbvio, eu também estou falando de professoras, né? Aqueles que se levantam, que foram levantados por Deus e aceitou em Cristo Jesus esse chamado de ensinar. Então, hoje eu quero fazer algumas pontuações acerca dessa dedicação daquele que aceitou esse chamado. Mas antes vamos aqui ler a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 7. Diz assim: se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Então eu quero priorizar bem a parte B desse versículo. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Estamos mediante de uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, uma carta que ela tem a sua temática, falando sobre a justificação, sobre a justificação, a justiça de Deus, uma carta que ela é uma das mais longas, uma carta que é muito teológica, uma carta muito influente, que é essa carta de Paulo aos Romanos. Paulo, ele ditou essa carta para que Técio fosse escrevendo, e assim nós entendemos que essa carta ela foi levada até esses crentes em Roma por Febe, ou Febe foi uma das que auxiliou ali a levar essa carta. Então, uma carta que ela nos traz muito entendimento, muitos ensinamentos, que tem dentro dela, como eu disse, ela é uma carta teológica, uma carta que ela traz ensinamentos profundos. Então, Paulo escreve a carta a esses irmãos ali no território de Roma. Mas a nossa questão não é trazer não é falar sobre a carta. Eu estou aqui trazendo um pouquinho para que a gente possa iniciar. O meu objetivo a este vídeo é falar conosco, professores da EBD. Bom, eu acho que eu me apresentei, às vezes eu esqueço até de falar meu nome, mas eu sou a missionária Luciene, sou daqui da cidade de Fora, e desde o início da minha conversão, eu me converti no ano de 2004, e desde quando eu me converti, eu sempre desejei aprender a palavra do Senhor. Pra você ter uma noção, eu me converti dia 4 de janeiro de 2004. No outro dia, eu fui a uma livraria e comprei minha primeira Bíblia. E qual foi a Bíblia? Pentecostal. A Bíblia Pentecostal, inclusive, essa que eu acabei de ler. Eu tenho outras, vocês podem ver na estante do meu livro, eu tenho 2 Bíblias Pentecostal, entre outras de estudo. Mas a primeira Bíblia que eu comprei na minha vida foi uma Bíblia de estudo pentecostal e nem imaginava que era uma Bíblia de estudo, né? Eu fui, comprei, falei, eu vou levar essa. Não sabia nada de estudo, enfim. Estava bem novinha na fé, mas eu já adquiri essa Bíblia, porque eu sempre quis aprender a palavra do Senhor. Então, já passei por cursos de lideranças. Quando eu
fui para missão, para a Igreja Assembleia de Deus Missões, aqui em Juiz de Fora, eu fui convidada, né? Com o tempo, eu fui convidada a estar dando aula na Escola Bíblica Dominical por muitos anos. Fui professora lá. Depois, Deus me levou a estar na Madureira. Ali tive também uma experiência maravilhosa de ser superintendente da Escola Bíblica Dominical. Nunca imaginei ser superintendente da EBD. Então, ali eu aprendi, fui por 2 vezes superintendente da EBD. E depois Deus me levou a esta igreja, Assembleia de Deus em Linhares, a qual eu estou hoje. E ali não tinha a Escola Bíblica Dominical. E olha bem, ali com a graça de Deus, eu trouxe esse trabalho de volta da EBD. E ali já tem 4 anos, né, que nós estamos ali com a Escola Bíblica Dominical. E não para finalizar também, eu hoje tenho um projeto que chama Casa Missionária, Moldando Gerações, aonde eu iniciei dando aula às crianças aqui da minha rua, do meu bairro, dando lição, dando aula, estudo bíblico na sala da minha casa. E agora aluguei uma casa que está em reforma, né? Precisa de arrumar bastante coisa. E ali com o objetivo de ensinar a palavra, inclusive a CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus, tem nos enviado revista para essas crianças. Então, mais uma vez, agradeço a CPAD. E assim eu estou sempre envolvida com a Escola Bíblica Dominical. Não tem jeito. E hoje eu quero aqui, bora lá, falar um pouquinho. Nós lemos esse texto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 7. E ali Paulo, ele está ademoestando aquele que se dedica a ensinar, aquele que quer ensinar, que haja dedicação ao ensino. E eu quero falar um pouquinho sobre dedicação. E eu inicio aí com uma pergunta. Você como professora da EBD, você como professor da Escola Bíblica Dominical, você tem se dedicado ou você só tem dado aula? Né? Porque dar aula é uma coisa. Você pode dar aula sem se dedicar. Porque a aula, uma boa lição, ela é feita através da dedicação. Então, vamos a um ponto. Paulo fala, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. O que Paulo está falando? Que haja disposição. Quando eu vejo disposição, a gente percebe aqui que a gente precisa o quê? Tá disponível para aprender. Eu costumo falar na nossa lá escola, quando tem reunião de professores, eu costumo falar que quem não senta para aprender, não tem como ficar de pé para ensinar. Então, o professor da Escola Bíblica Dominical, ele já tem a sua essência, o amor pelo aprender. Porque você sempre tem que aprender. Uma coisa que a gente precisa, o professor precisa, claro, todos nós como cristãos, é oração e jejum, é fundamental. Cristão, ele tem a sua vida, oração, jejum e leitura da palavra. Aí eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês. Qual de vocês, professor da Escola Bíblica Dominical, que já fez a leitura de toda a Bíblia pelo menos uma vez? Fica essa pergunta para que você reflita sobre isso. Por quê? O professor e a professora da EBD, eles amam a palavra do Senhor. Então, eles vão se dedicar. Eu tenho uma frase, para vocês que me acompanham, uma frase que Deus gerou em meu coração já há alguns anos, que é assim, a leitura bíblica não é para quem tem tempo, mas sim para quem tem amor. Ou seja, quando você ama, você se dedica em meio ao tempo, em meio à correria do dia a dia. Então, o professor da ABD, aquele que se dedica a ensinar, ele tem que orar, ele tem que jejuar, tem que ler a palavra. E, se possível, também tem que ter um curso de teológico. Ah, irmã, isso é um critério? Não é um critério. Mas se você ama aprender a palavra, automaticamente você vai querer fazer um curso, haja mesmo para você aprender mais e mais a palavra do Senhor. Por exemplo, eu já fiz cursos teológicos, né? Já fiz
e for muito ajuda, por quê? Porque a gente aprende ali bibliologia, na teologia sistemática, né? O que é teologia sistemática? Onde o estudo da Bíblia, ele vai seguindo alguns tópicos, bibliologia, angelologia, escatologia. Então, assim, quem gosta da palavra sempre vai estar voltado para o aprendizado da palavra. Então, é importante. Agora, também não adianta você fazer um curso teológico. Nossa, eu fiz um curso teológico. Isso não quer dizer que sua aula vai ser a melhor. Não. Se você não dedicar, se você não tiver a humildade, se você não tiver o amor, Paulo fala na carta aos Coríntios, né? Ele fala, se não tiver amor, é como um sino que retine. Então, você, assim, muitos podem ter um curso teológico e assim mesmo não ter uma boa lição. Por quê? Muitas das vezes ele vai querer montar dentro da escola bíblica dominical. A gente entende que a escola bíblica dominical é uma teologia, afinal. Você vai aprender a palavra. Mas digamos que ali muitos alunos estão no básico da teologia. Aí você é um professor que já fez um médio ou um bacharel, aí você quer usar aqueles termos que são aprendidos nesses cursos, usar esses termos na escola bíblica dominical. E para muitos esses termos não vão ajudar em nada. Por exemplo, eu muitas das vezes fiz isso. Sabe? É porque eu aprofundava tanto na lição e eu queria trazer algo mais daquilo que para mim já era normal nos cursos que eu fiz, eu queria trazer para a escola bíblica. Só que a gente precisa entender que na escola bíblica dominical tem vários níveis de aluno. Tem aqueles que acompanham, que leiam mais, tem aqueles que não, que leiam menos. Então, há compreensão diferente. Então, o que é bonito no professor? Quando ele consegue alcançar a todos os alunos que mesmo dentro de uma classe são tão diferentes. Vocês entenderam o que eu falei? Então, é melhor você ir com uma aula simples, onde você vai dialogar com todos, do que você querer levar coisas que muitos ali nem estão adaptados, palavras que muitos dali não sabem. Então, o curso teológico, ele é bom, mas isso não quer dizer que você vai dar uma aula melhor do que outro professor que ainda não fez, mas enfatizando aqui que quem estuda a palavra, ele vai querer aprender mais, e geralmente ele vai o quê? Fazer o estudo básico, médio e, se possível, um bacharel em teologia. Mas lembrando que meio desse tudo, de tanto curso, você precisa, primordial, ela é a palavra. Porque não adianta você fazer curso de teologia e saber grego, hebraico, aramaico e você ali não ter humildade de ler as escrituras sagradas. Porque pode isso acontecer. Então, se você lê a Bíblia, meu irmão, se você lê a Bíblia, minha irmã, então você vai ser um excelente professor. Dependente se você vai ter palavras diferentes para falar, um dialeto diferente, mais pomposo, ou que você fale de forma simples, porque a Bíblia em si é o que garante, é o fundamental. Então, outra coisa que eu quero falar é a lição para o professor. Quando começa a lição para o professor? No domingo que ele chegou na igreja pela manhã, não sei se a escola bíblica da sua igreja é dia de semana, ou se é como lá na igreja que eu estou, escola bíblica dominical. Por que dominical? Porque é domingo de manhã. Mas a escola bíblica pode ser na terça-noite, enfim, não sei qual é o horário da sua igreja. Mas o que eu estou dizendo é, quando começa essa lição para o professor, para o aluno, começa ali, eu vou usar o horário que é lá na minha igreja. Então, você sabe o horário que é a escola bíblica na sua igreja. Por exemplo, lá onde eu congrego, é no domingo, começa às 9 horas da manhã. Essa lição, ali vai começar a lição pro aluno. Mas e para o professor? Começou no domingo de manhã? Claro que não. Para o professor, no mínimo, começou na segunda-feira antes. Por quê? Porque a gente tem a leitura diária. Então, na segunda teve a leitura diária, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Aí no domingo é a lição. Então, o professor, ele vai ler aquela leitura diária, ele vai ler o capítulo onde aquela lição está inserida, ele vai estudar o contexto daquilo, da lição, ele vai estudar.
Então, para o professor, não começa domingo de manhã junto com o aluno. Começa antes, porque o professor ele estuda antes da lição. Aí tem um ponto que eu quero discorrer com vocês. Uma aula preparada. Vamos lá nesse segundo tópico. Uma aula preparada. Você sabe que seus alunos, eles sabem se você preparou a aula ou não? Claro que sim. Por exemplo, hoje eu sou superintendente da EBD, mas também dou aula normalmente. E eu sei quando os professores que eles estudou a lição ou não. E você acha que o aluno não sabe? Claro que o aluno sabe. Por quê? Primeira coisa que eu trato. Gente, como pode um professor, uma professora de EBD, não ter um esboço da lição? Ah, já sei. Vai ter aqueles que vão falar assim, Deus me dá fresquinho na hora. Gente, isso não existe. Eu não estou falando que Deus não tem esse poder. Não me entenda mal. Deus tem poder sim. Mas, meu querido, a tua função é estudar. Lembra que Paulo falou? Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Então, de manhã eu vou chegar lá, eu professora no domingo de manhã, e vou lá usar algumas coisas. Não vai dar certo. Você precisa de organizar essa lição. Você precisa de ter pontos para trazer a lição. Eu não falo que a lição não pode ter aplicação. Ela deve ter uma aplicação, até mesmo para que os alunos entendam. Mas você precisa separar em tópicos essa aplicação dentro do contexto da lição. Perceba bem. Vem aqui comigo. É um domingo de manhã. Muita gente de segunda a sábado acordou cedo para o trabalho. No domingo de manhã é o dia que ela poderia estar o quê? Deitada na cama. Mas ela vai, se arruma, vai com a família para a EBD. O que essa pessoa vai? O que impulsiona ela a estar na igreja, na escola bíblica dominical? A palavra. Então, ela quer ir lá para aprender a palavra. Eu acho bonitinho que tem alunos e alunas. O que eles fazem? Leva caderninho. Lá na igreja que eu congrego, eles vão, alguns, né? Levam, anotam, porque eles vão para aprender. Aí imagina que você vai dar uma aula, que você não estudou essa lição, aí para que você ganhe tempo, né? Você vai cantando, desculpa a expressão, conto da carochinha. Você vai contar o que aconteceu com o vizinho, você vai contar o que aconteceu no seu trabalho, você vai... Gente, as pessoas não estão ali para isso. Professor e professora da escola bíblica dominical, as pessoas não levantam no domingo de manhã cedo para ouvir acerca do que aconteceu na sua vida. Eu sei que tem partes que a gente pode trazer um testemunho, ainda que pincelado, se tiver coerente com a lição. Mas tem professores que não se preparam e quer estar ali à frente querendo que o aluno engula tudo. Gente, se é ensinar, se você aceitou esse chamado de professor, professora, se dedique, leve uma boa lição para os seus alunos. Por exemplo, eu amo dar aula. Eu amo, sou apaixonada por dar aula. Pode me chamar que eu dou aula, eu amo. E eu me dedico, eu amo dar aula. Gente, eu chego a me emocionar. Eu acho que é uma honra tão grande que o Senhor nos concede de ensinar a palavra dele. Então, irmãs, a gente tem que estudar. A gente tem que orar. Você vai lá para a lição, você vai ler só a revista e contar coisas. Não, as pessoas querem aprender a palavra. É a palavra que completa. Então, professor, você tem a função de preparar essa aula. Prepare o teu esboço. Deus vai mandar fresquinho. Deus tem poder? Tem, mas não é assim. Você já sabe que você vai dar aquela lição. Você não foi pego de surpresa. Fui pego de surpresa. Deus vai encher minha boca com a palavra dele. Deus faz. Só que você não foi pego de surpresa. Já vi uma escala falando que você daria aula. Então, mas eu trabalho muito. Querido, vai estudar de madrugada. Não tem isso não. Você não aceitou? Agora, se você vê que não dá para você, tenha a humildade de agradecer a oportunidade e de não estar lá. Porque, às vezes, em vez de você estar agregando
chegando na vida daqueles alunos, você está trazendo desânimo. Porque eu, por exemplo, igual eu falei para vocês, sou superintendente da escola. Por que meus alunos estão sumidos? Ai, os irmãos não querem nada, não querem nem vencer, romper de acordar cedo para vir para a escola. E muitas das vezes o desânimo pode vir, quem sabe, muitas das vezes esse desânimo não vem porque a aula não está boa. E aí, professor e professora, eu vou deixar para vocês uma reflexão e uma pergunta que vocês respondam aí ao Espírito Santo. Sua aula tem sido boa? Tem sido para a glória de Deus? Porque eu sei que alunos que, por mais que você tente trazer uma bola, vão reclamar. Mas isso é uma porcentagem que é o joio, que não gosta de palavra. Mas tem muitos que gostam da palavra. E por que não tem ido? Outra questão também, que a gente precisa falar. Professor que chega atrasado. Já tem aluno. Irmã, só tinha um aluno lá. Não importa. Você chegou atrasado. Isso daí já passa um sinal horrível. Aconteceu uma emergência, tudo bem. Mas tem pessoas que chegam já atrasado, né? Ainda fala lá na frente da classe. Deus sabe todas as coisas, né, irmão? O relógio não despertou. Gente, isso já traz um desânimo no aluno. Olha só, e parece coisas poucas. Eu tô falando essas coisas, são experiências que eu, nesse decorrer de 2004 até 2026, são 22 anos nesse estudo da palavra, e eu já vi várias questões. Outra coisa, modo de falar. Já pensou o professor gritando, não é, irmãos? Ei, recebe aí! Gente, é uma classe, né? É uma classe, é uma escola, né? Então, a forma de você falar, modo de se vestir, irmã, não conta. Chega lá tudo amarrotado, pai. Você acordou da cama, já foi que você estava em cima da hora, naquele pique, chega o professor lá, tudo desconjuntado. Uma dica que eu dou para você, superintendente da EBD, faça o uniforme da EBD, vocês estão vendo? Eu tô com a blusa aqui, da Escola Bíblica Dominical. Essa blusa aqui é uniforme lá. Todos os professores lá onde eu congrego dá aula no uniformizado, né? Os irmãos é a blusa igual, os irmãos é a calça preta e nós somos saia preta, as mulheres saia preta. Inclusive eu que confecciono essas blusas, tá? Mas não é só porque eu confecciono, é porque passa uma identidade da EBD. Atrás está escrito aqui ensinador cristão. Olha que coisa linda, né? Você é um ensinador cristão. Deus te escolheu para ensinar a palavra dele. Então, uma dica. Faça o uniforme bonitinho, sabe? Para ser uma equipe bem apresentável. Outra coisa, não deixa lacuna no ensino. O que é isso? O aluno pergunta, né? O aluno pergunta, aí tem professor que nem gosta que o aluno pergunta, né? O aluno tem direito de perguntar. Eu faço assim, quando eu tô dando aula, gente, rapidinho, seja breve, e se for muito aluno, gente, anote depois a sua pergunta que eu vou responder, ou envia no grupo, né? Hoje em dia a gente tem grupo de WhatsApp, então, assim, o aluno às vezes quer tirar uma dúvida, o professor simplesmente fala, você não vai falar é mistério, ou você não pode deixar essa lacuna no ensino, e outra coisa também, você tem que ter humildade de dizer não sei. Tem coisas que o aluno vai te perguntar e você vai falar, olha, eu não sei te responder agora, mas eu posso trazer para você essa resposta depois? Isso se chama o quê? Humildade a ensinar. Sabe por quê, irmãos? Nenhum de nós sabe tudo. Então, não adianta você querer trazer uma mal resposta. Desculpa, balançou aqui. Não adianta você querer contornar. Tenha humildade. Eu, por exemplo, se alguém perguntar alguma coisa que eu não sei, eu posso trazer para você essa resposta no próximo domingo? Eu vou estudar aquilo para trazer a resposta, tá? Então, se prepare. Eu vou trazer uma experiência, agora eu estou falando nesse tópico de estudar a aula, né? Eu vou trazer uma experiência para vocês, que bem no começo, né, da minha conversão, quando eu estava ali dando aula, bem no início, né, como professor de ABD, eu fui dar uma lição sobre o livro dos Salmos. E eu lembro direitinho, essa pessoa que me fez essa pergunta hoje já dorme no Senhor. E eu falando, e os Salmos são autoria de Davi. Irmãos,
Davi tem em sua autoria 73 salmos. A gente sabe que ali tem o Salmo de Moisés, que é o 90, mais antigo. Tem de Emã, tem de Etã, tem de Coré, tem dos filhos de Asaf, tem os Salmos Anônimos, tem 2 de Salomão, enfim. Eu não tinha estudado, eu achava que os salmos, todos os salmos foi Davi que escreveu. Por quê? Porque eu não estudei. Eu tinha ouvido alguém falar e eu repliquei. Então, naquele dia, naquela aula, isso bem no comecinho, se não me engano, foi no ano de 2007 ou 2008. Naquela lição, essa aluna falou comigo, não são todos os salmos de Davi. E eu ali fiquei constrangida, tentei sair, né? Porque muitas das vezes a gente faz isso, eu era bem inexperiente ainda, mas ali eu aprendi. Então, estude a lição, para depois você não ficar, aquele aluno ali é uma prova, não é não. Às vezes aquele aluno ali é uma forma de Deus te despertar para você estudar mais. Então, se prepare, se há dedicação, se é ensinar, se dedique a ensinar. Você sabia que a palavra dedicação é aposiosis, no grego, que quer dizer entrega e devoção. Então, você dedica-se ao ensinar. Leve uma aula boa, né? Leve uma boa aula para que as pessoas estejam já pensando na próxima aula. Certa vez uma aluna falou comigo assim, Luciene, nossa, eu terminei, dei aquela lição, e eu sempre termino falando o título da outra lição. Ah, mas é você que vai dar outra? Não, mas a gente na Escola Bíblica Dominical é uma equipe, todos estamos trabalhando junto para o bem da obra. Então eu já anuncio muitas das vezes a próxima lição, e aquilo a pessoa já fica ali o quê? Esperando, ansiando o próximo domingo ou o dia que tem a lição da escola bíblica na sua igreja, para ter a lição. Então, isso, irmãos, nós professores temos que ter dedicação. E também ali o Senhor nos dá bastante estratégia. Por exemplo, na nossa igreja a gente estuda a revista do CPAD. A gente está com o tema Igreja dos Gentios, né? Da chamada missionária consolidação do evangelho entre os povos. Então, nossa lição, ela está permeando ali dentro do livro de Atos Apóstolos. Então, umas dicas para professores. Por exemplo, a gente está falando das viagens missionárias de Paulo. Falamos da primeira, estamos falando da segunda. Então, o que eu tenho feito como professor? Eu imprimo mapas. Ah, mas a escola não tem recurso, gente. Eu junto ali e faço. Eu, graças a Deus, hoje tenho uma boa impressora, então eu faço aqui na minha casa. Imprimo e levo para que os alunos possam ali, no decorrer da lição, observando por onde Paulo passou, por onde ele implantou igrejas. Isso daí é uma dica. Talvez você está estudando a revista de outra editora, com outra temática, mas dica, imprima o material. Eu tenho certeza que o pastor da sua igreja, os pastores, os líderes, podem também te dar ali um valor para você imprimir, para que você traga para aquela lição mais conteúdo, para que os alunos vejam que vale a pena estar na EBD, porque a gente está tendo um período que muitas pessoas não vão à EBD. Eu sei que tem muitos que não querem abrir mão das coisas desse mundo, que preferem, enfim, tantas coisas de menos a palavra de Deus, e o resultado disso, muitas das vezes a gente tem sofrido no púlpito, porque eu falo, se você não ama a leitura da palavra, se não ama aprender, quando você se levantar para pregar, para ter uma oportunidade, vai transparecer a maturidade que você tem na palavra do Senhor, a maturidade que você tem com o Senhor, né, através da palavra. Então, nós estamos vivendo um tempo de muita escassez ao entendimento, ou seja, escassez que é de pessoas que não querem mais aprender. Tem uma classe de pessoas que só replica aquilo que ouviu e não sabe se está na Bíblia, mas eu falo que lá na igreja a gente tem que ser como os bereanos, inclusive o nome da nossa classe é esse, que é aqueles que ouviram a palavra e estavam ali, olhando dentro da palavra. Então, fique essas dicas ao professor, e que também a minha oração que Deus levante mais professores mais comprometidos com a obra, porque professor que vai não estuda a palavra, que vai trazer, não vai trazer ensinamento, ele está prejudicando a obra, porque os alunos vão parar de ir.
os alunos vão parar de ir. Muitos vão falar, eu vou acordar domingo cedo para ouvir isso. Então, não, minha oração é que o Senhor, ele levante professores comprometidos com a palavra, e que você se comprometa com o reino, sabe? Com a mesma honra que o reino confiou a missão a você. Então, eu quero falar aqui para vocês, ó, o que são os professores e professoras da ABD? O que eles estão fazendo? Eles estão se preparando para preparar. Anote essa frase. Se preparando para preparar. Ou seja, o professor está se preparando para preparar. Ou seja, ele está se preparando para ensinar, para preparar alguém a ensinar outro alguém também. E assim a palavra de Deus, ela vai sendo o quê? Ela vai sendo divulgada de uma forma coerente. Você vê que os alunos da EBD, né, que pessoas que estudam a palavra, eles são os que menos dão problema, né, na igreja, tem mais maturidade. Faça uma pesquisa para você ver. Bom, enfim, eu espero ter contribuído. Em breve eu vou fazer mais um vídeo sobre a ABD. Se você gostou desse vídeo, deixe, comente aí, que isso vai me impulsionar a fazer mais vídeos sobre a Escola Bíblica Dominical. Afinal, nós amamos o estudo da palavra e com muita alegria eu estou por aqui. Que você seja, assuma o compromisso que Deus te confiou. A carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz assim: portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nada é em vão no Senhor. Querida, essa dedicação está frutificando no mundo espiritual. Essa dedicação, ela não é em vão. Nosso Jesus, ele é o Deus que honra, e ele é fiel. Então, eu quero aqui fazer uma oração com você. Senhor Deus, nós te louvamos por esse momento, te louvamos por essa experiência que aqui trocamos, e que o Senhor venha nos ensinar mais e mais, que nós possamos aprender com o Senhor, que é mestre por excelência. Nos ajuda, nos dê força para ensinar a tua palavra, derrama sobre nós a tua graça. É o que nós te pedimos e com fé te agradecemos em nome de Jesus. Lembrando, gente, que Jesus, ele o mestre, né? Nosso Raboni. Lembra, Jesus tinha prazer em ensinar e ele falava uma linguagem que todos entendiam. Que coisa maravilhosa. E Cristo é nosso exemplo de ensino. Amém? Bom, Deus te abençoe, prazer estar com vocês por aqui, e aí eu vou ficar de olho nos comentários aqui, compartilhe com alguém, compartilhe no seu grupo da EBD, e vamos juntos assim, aprender mais com o Senhor, que é mestre por excelência. A paz do Senhor Jesus.